Olá, vamos continuar nosso estudo do livro Confiando em Deus. Hoje seria nosso terceiro estudo, em que nós vamos contemplar o conteúdo de capítulo 4. Capítulo 4 seria até uma das matérias, assuntos mais difíceis de contemplar, e isso é sobre a soberania de Deus sobre as pessoas. E interessante, tá? Quase todos os evangélicos vão dizer que eu creio na soberania de Deus. Mas quando chegar ali desta questão da soberania sobre as pessoas, de repente um monte de pergunta ou dúvida começa a ser expressada. Nossa abordagem não será uma abordagem da teologia sistemática. Eu sei que literalmente milhares e milhares e milhares e milhares de páginas acadêmicas têm sido escritas sobre esta questão da soberania e o livre-arbítrio do homem. Nossa abordagem é diferente. Eu só queria saber uma coisa simples. O que diz a palavra de Deus, que diz a palavra de Deus. E cada um vai tomar uma decisão baseado no seu entendimento da palavra de Deus. Então eu vou fazer para você uma revisão ampla da matéria. Depois disso, nós vamos pensar em termos de estudar os versículos bíblicos e ver o que Deus tem nos ensinado. A ideia central deste capítulo é que Deus trabalhe no coração das pessoas para movê-los para cumprir os seus propósitos. Qualquer tratamento bom ou ruim que recebemos de uma outra pessoa pode ser visto como parte do plano de Deus para nós. Não falei? O assunto é sério, o assunto é pesado, mas nós precisamos até pensar sobre isso. Há tanta coisa ruim que acontece aqui neste mundo. É tudo de Satanás? Se tudo de ruim é de Satanás, e existem tanta maldade aqui neste mundo, quem está dirigindo este mundo? Já pensou ou não? Tanta maldade, toda coisa ruim, só vem de Satanás. Deus não tem nenhum plano ligado com isso. Então, quem de fato está dirigindo este universo? A Bíblia responde com firmeza sobre essa pergunta. Como Lutero falou, até o Satanás de Deus, não existe dois deuses em oposição, um bom e um mau. Ao contrário, a Bíblia diz que não, só existe um Deus, ele reina soberano em tudo, incluindo as ações boas e ruins das pessoas. Estamos, do ponto de vista humano, muitas vezes à mercê de outras pessoas e suas decisões ou ações. E, às vezes, essas decisões são benevolentes e boas, mas, às vezes, elas são perversas, pecaminosas e descuidadas. De qualquer forma, eles nos afetam. Muitas vezes, de uma forma significativa. Um membro da minha família, não esqueça, estamos fazendo este estudo durante o período da pandemia Covid-19. Muitas pessoas já estão ficando doentes. Muitos, triste para falar, estão morrendo. Mas todos serão impactados porque as economias ao nível mundial estão murchando e recuando. Isso queria dizer que haverá muito desemprego gerado como consequência desta pandemia. E até impactou um membro da minha família. Triste, difícil de aceitar. Mas quando nós contemplarmos, alguém tomou uma decisão dizendo que não, esta pessoa, não temos condições de manter esta pessoa.
quando nós temos coisas, decisões feitas por pessoas em nosso favor, nós precisamos entender quem está dirigindo aquelas decisões. Como respondermos quando nos encontramos, aparentemente, nas mãos de uma outra pessoa, por mal ou por bem? Quando precisamos desesperadamente de uma decisão favorável ou de uma ação favorável para a nossa parte. Podemos confiar em Deus, podemos confiar que Ele poderia trabalhar no coração desse indivíduo para trazer o seu plano para nós, para a nossa vida. Ou considere um exemplo em alguém que está querendo nos prejudicar. Né? Espero que isso não aconteça na sua vida com frequência, mas que ser humano não passou este mundo como encontrando pessoas que queriam nos prejudicar. Considere alguém que está querendo arruinar nossa reputação ou prejudicar a nossa carreira. E, mais uma vez, quem não encontrou situações difíceis assim? Podemos confiar em Deus para intervir no coração dessa pessoa? Podemos, para que ele não cumpra a sua intenção maligna ou para que ele cumpra a intenção divina em nossas vidas? De acordo com a Bíblia, a resposta nestes casos hipotéticos é sim. Podemos confiar que Deus está agindo, tanto nas coisas boas quanto nos momentos mais difíceis. Talvez a afirmação bíblica mais clara de que Deus influencia soberanamente as decisões das pessoas seja encontrado em Provérbios 21:1. E mais uma vez, já falei, mas deixe-me repetir. Meu interesse não é de ter discurso filosófico, nem discurso teológico. Em primeiro lugar, o que diz a palavra? Diz o seguinte: o coração do rei está nas mãos do Senhor, e ele dirige-o como um curso da água onde quer que ela queira. Ou como o antigo Almeida falou, como corrente de águas é o coração do rei na mão do Senhor, e ele o inclina por onde quer. A vontade teimosa do monarca mais poderoso da terra, a Bíblia diz, é dirigido por Deus tão facilmente quanto o fazendeiro direciona o fluxo da água em seus canais de irrigação. O argumento, então, é do maior para o menor. Se Deus controla até o coração do homem mais poderoso do mundo, certamente Ele controla o de todas as outras pessoas. Deus pode e se move no coração das pessoas para nos mostrar favores, quando esse favor irá realizar o seu propósito. Além disso, quando necessário, Deus restringe as pessoas de decisões ou ações que nos prejudicariam. Claro, Deus nem sempre restringe as ações pecaminosas, perversas ou prejudiciais dos outros em relação ao seu povo. Só leia no Antigo Testamento, Novo Testamento, numa forma muito superficial, e você vai ver pessoas santas, piedosas, comprometidas com Deus, sendo maltratadas e perseguidas. Então, podemos dizer isso, com certeza, mas Deus sempre está sabendo. Não sabemos por quê. Deus, às vezes, permite que nossos inimigos prevaleçam e, às vezes, os restringe. Basta saber que Deus possa restringir e atualmente restringe os atos nocivos dos outros em direção quando a nossa pessoa
Isso é sobre a sua vontade soberana. Então, Deus age em todas as circunstâncias, sempre na direção da nossa pessoa, numa forma que conforme com sua vontade soberana. Você pode confiar em Deus em todas as áreas da sua vida, onde você depende do favor ou carranca de uma outra pessoa. Né? Não faz diferença. Pode depender de Deus. Está precisando apoio, está precisando isso, precisando aquilo. Não faz diferença que você está precisando de uma outra pessoa. Deus está agindo. Então, Deus está agindo, sempre mostrando para nós que Ele é confiável. A Bíblia afirma tanto a soberania de Deus quanto a liberdade e a responsabilidade moral das pessoas, mas nunca tenta explicar a sua relação. Por causa disso, eu tomei aquela palavra que eu não vou tentar explicar teologicamente aquele que a própria Bíblia não explica teologicamente. Eu não estou contra tentativas filosóficas de explicar a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem, mas vamos ser humildes e sempre reconhecer são tentativas filosóficas. E nós, como batistas, como evangélicos, em primeiro lugar, nós queremos saber exatamente o que diz a palavra de Deus. Mas, ao outro lado, podemos sempre confessar que Deus é infinito em seus caminhos, assim como o seu ser. Uma mente finita, igual de nós, simplesmente não pode, não tem condições de compreender um ser infinito, além do que ele, além de nós. Porque Deus, aquilo que nós podemos entender de Deus, é revelado na parte de Deus. Por causa disso, algumas coisas sobre Deus permanecerão para sempre um mistério para nós. Esta questão da soberania de Deus, o livre-arbítrio do homem, a responsabilidade moral do homem e como as duas coisas vão combinar exatamente, eu vou dizer, ninguém sabe. Podemos tentar nossas melhores explicações filosóficas, mas é só isso, só tentativas filosóficas. O que nós podemos dizer sempre é o seguinte: há coisas que sempre serão misteriosas para nós. A relação da vontade soberana de Deus com a liberdade e a responsabilidade do moral das pessoas é um desses mistérios. Devemos também ter em mente sempre que Deus nunca é o autor do pecado. Deus nunca é o autor do pecado. Embora as intenções pecaminosas e as ações das pessoas sirvam ao propósito soberano de Deus, nunca devemos concluir que Deus induziu alguém ao pecado. Simplesmente, isso é um erro bíblico e teológico. Deus não faz isso. E Deus julga as pessoas pelos próprios pecados que ele usa para realizar seu propósito. A Bíblia retrata consistentemente as pessoas como fazendo escolhas reais da sua própria vontade. As escolhas que as fazem fazer são escolhas morais, ou seja, as pessoas são responsabilizadas por Deus pelas escolhas que pessoas fazem. Deus trabalha sem violar ou coagir a vontade das pessoas. Em vez disso, ele trabalha em seu caminho misterioso através das suas vontades para realizar os seus propósitos.
Em conclusão, existem alguns pontos que precisamos destacar e que você precisa destacar na sua aprendizagem e ensino e aplicação das verdades aqui neste capítulo. Quais são? Há alguns cuidados que precisam considerar para que não usemos erroneamente a doutrina da soberania de Deus sobre as pessoas. Primeira coisa. Nunca devemos usar a doutrina como desculpa para nossas próprias deficiências. Bom, eu não gosto de trabalhar, eu sou pobre, mas não gosto de trabalhar. Certamente é a vontade soberana de Deus para mim ser pobre. Não dá para falar isso. Nós temos que assumir a responsabilidade para nossas deficiências. Se eu não gosto de trabalhar, eu preciso mudar as minhas prioridades. Porque a Bíblia diz, na revelação escrita de Deus, que o homem precisa trabalhar. Então, se eu estou ali não trabalhando devido à preguiça, eu não posso dizer que isso seja a vontade de Deus. A vontade de Deus é para mim obedecer plenamente tudo que está revelada na palavra de Deus. Deuteronômio 29. As coisas secretas pertencem ao Senhor, mas as coisas reveladas pertencem de nós e nossos filhos. Segundo lugar, não devemos permitir que a doutrina da soberania de Deus nos faça responder passivamente às ações de outras pessoas que nos afetam. Coisas ruins podem acontecer aqui neste mundo, sim, até terríveis. Deus tem um propósito, sim. Tem que sempre acreditar que Deus tem um propósito. A gente não está aqui abandonado como órfãos aqui neste mundo. Satanás não está dirigindo este mundo. Acaso não está dirigindo este mundo. Deus tem um propósito. Mas isso não queria dizer que nós vamos aceitar passivamente injustiça feita, abuso, violência, coisas assim devem ser resistidas. Deus está no controle? Sim, mas quem sabe exatamente o propósito de Deus é para que o pecado possa ser confrontado e conquistado. A doutrina da soberania de Deus nunca deve ser usada para promover a passividade. Então, nós sabemos que Deus tem seus propósitos. Você vai olhar para a sua vida, vou olhar para a minha vida. Nem tudo na minha vida foi um mar de rosas, nem na sua. Coisas injustas acontecem na vida. E certamente, dentro do nosso alcance, precisamos sempre fazer tudo. Isso não é uma chamada para ser passivo, mas é uma chamada para acreditar que Deus tem propósitos maior do que minha compreensão. E finalizando, terceiro, nunca devemos usar a doutrina da soberania de Deus para desculpar nossas próprias ações pecaminosas ou decisões que machucam outras pessoas. Meu amigo, não há desculpa para pecado. E, particularmente, não há espaço para desculpar pecado dizendo que fosse a vontade soberana de Deus. Não, isso não. Nós precisamos sempre assumir a responsabilidade por nossas ações morais. E isso é a responsabilidade que cada um de nós precisamos assumir. Este capítulo, em conclusão, nos dá até encorajamento, porque nós não somos ali expostos ao este mundo, ou de Satanás, ou de pessoas mal intencionadas. Todos estão embaixo da vontade soberana de Deus. Eu queria encorajar você, na sua aplicação deste capítulo, com o seu grupo de estudo, sua igreja, pequeno grupo, classe de escola bíblica dominical, discipulado,
conversa por meio dos meios do internet, pense sobre estes versículos. E aqui, naquela sessão intitulado Desenvolvendo Confiança, você vai ver muitos e muitos e muitos versículos bíblicos que vou até encorajar você, esteja estudando cada um. E grave as palavras-chave que vão até, fique ali sublinhando as escrituras, palavras-chave que vão mostrar evidências da obra de Deus no coração dos crentes e até descrentes. Leia estes versículos e veja como Deus age por meio de pessoas, nunca ferindo a integridade da pessoa, mas sempre realizando seu propósito. Fique ali, por exemplo, lá no ponto 4, e contemplando como as ações pecaminosas dos homens afetam os propósitos de Deus, porque este mundo não tem falta do pecado. 5, 6, 7, também você vai ter momentos de contemplar e até desenvolver um pouquinho da sua teologia. Concorda que uma mente finita não pode compreender um ser infinito? Por quê? Ou não? Importante, né? Então, fique ali contemplando, conversando, porque um grande desafio em nossos dias é simplesmente muitos crentes, até evangélicos, não conhecem o seu Deus. Então, descreve, pense sobre um momento na sua vida em que você foi tratado injustamente, como você reagiu, e sua reação mostrou confiança em Deus ou não. E mais perguntas. E finalmente pode chegar ali, lá, confiança em ações. Tem alguns versículos que vale a pena para você até memorizar. 29, 20, Deuteronômio 29, 29, onde eu já falei, as coisas secretas pertencem a Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e nossos filhos. O Provérbios 21, que o próprio coração do rei está nas mãos de Deus. Esteja memorizando, contemplando e não esqueça. Mais tarde esta semana eu vou colocar mais um capítulo no Quizlet que vai conter todos os versículos bíblicos aqui neste capítulo que vocês estão estudando. Esteja memorizando, meditando, contemplando constantemente a palavra de Deus e deixe a palavra de Deus transformar a sua vida. Até nossa próxima conversa. Que Deus abençoe. Confia em Deus.